Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É sexta-feira, sextou! É um 15 de setembro de 2023. E estamos aqui, da Rádio TV Impacto Web de Gravataí, como sempre transmitindo pelo canal de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. É a nossa plataforma de YouTube. E é lá que eu quero que vocês curtam, compartilhem, comentem e deem aquele like de positivo. Estamos recém no preâmbulo, que daremos só um toque de algumas das notícias que nós teremos durante a nossa live. As nossas transmissões, como sempre, todas segundas, quartas e sextas começam pontualmente 21 horas. Aqui na nossa região, finalmente um sol lindo, embora que não calor, né? Mas estamos ainda no inverno. Mas diante daquele socorro aos flagelados, isto é uma ótima notícia. Mas eu espero que vocês estejam conosco até para falar alguma coisa do futebol. Ontem o Grêmio foi uma decepção. Aos gremistas, é claro, né? Foram derrotados, pareciam que não tinham vontade, não tinham ânimo. Ao meu ver, só quem jogou mesmo foi o Soares, que é uma unanimidade, né? Tanto seus adversários sabem que ele é um excelente atleta e dá sua alma também o zagueiro Kahneman. São dois ídolos atuais do Grêmio. Mas não adiantou. São 11 jogadores, além das substituições, e eles pareciam que não tinham vontade. E o Bragantino 2-0 e foi pouco, na minha visão, né? Já o Inter na quarta-feira, que eu comentei até na nossa chamada, foi um jogo de virada, jogou muito bem. A dupla Grenal que a gente não sabe dizer se estão jogando bem ou mal. São imprevisíveis. O futebol gaúcho, diante do brasileiro, está num nível técnico bem abaixo. A gente não sabe se o time está bem ou mal. Assim acontece com o Grêmio, assim acontece com o Inter. Mas o futebol, é uma caixinha de surpresa. O Estúdio 1, aquele que eu vou interagir com vocês, estúdios com imagem linda. Estúdio 2, aquele em que eu vou ler a nossa sinopse, mais legal ainda. Tudo isso é graças a vocês. Claro que continuamos, não temos patrocinadores, não temos conta remunerada, mas temos vocês, que estão sempre conosco. Não nos abandonem em hipótese alguma, porque é prazeroso, tanto para mim quanto para vocês, esta conversa entre amigos. Por isso que aonde vocês estejam, eu gostaria que dissesse qual a situação, como é que está a temperatura. Este é o início de uma conversa entre amigos, e esse é o nosso prazer e a pauta principal do Pauta Livre. Embora que nós tenhamos uma rotina de informações, mas vocês podem nos trazer outros assuntos que nós estaremos aqui à disposição. Quanto às notícias que estão acontecendo, fato lamentável no dia de hoje, a morte de um policial federal lá na Bahia. Lá na Bahia, em confronto com facções criminosas, mas vocês devem saber que lá a segurança está muito ruim, mas o ex-governador de lá é o agora chefe da Casa Civil da Presidência da República, o Rui Costa. E lá um estado de esquerda. Então é muito perigoso, principalmente, fazer polícia num estado desse, porque a esquerda é um apoio incondicional aos marginais. Mas olhem como saiu a notícia. Que os jornais disseram, até vou mostrar para vocês aqui, vou pegar as minhas anotações, aqui mesmo que esteja no preâmbulo. Um policial federal e 4 homens morreram nesta operação. Primeiro, para desprestigiar, policial federal também é um homem. E se fosse no outro caso, eles diziam, e 3 criminosos, porque eram de facções criminosas. Diferente do que o jornal disse, que criminosos
tentaram assaltar a casa do Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, né? Porque é criminosos. Quando é contra a esquerda, eles já são criminosos, mas são contra alguém da lei ou da direita, são homens ou suspeitos. É sempre aquela velha imprensa maldosa aí, que sempre levando para o lado deles. Também dessa ajuda federal, que diz que é dada aqui ao Rio Grande do Sul, não é bem isso. Aqueles 741 milhões que estariam sendo dados para ajuda, por exemplo, o BNDES, que vai, eles dizem, isso não é doação, vai dar um empréstimo de 1 bilhão que saiu com alarde no noticiário, mas é juro zero, uma linha de crédito, e esse juro zero é por 2 anos, e é um empréstimo, e esse empréstimo deverá ser quitado até 5 anos. Então não é uma doação, é um empréstimo. Também 600 milhões são antecipação do Fundo do Trabalhador. Isso será destinado a 640 mil trabalhadores. É outra coisa, é dinheiro deles. Então não é doação. Sempre tem que estar bem explicado quando se sabe que é doação, que é dinheiro que não tem retorno, que não é o caso desses valores. E é o Estado quem vai manobrar aqueles 741 milhões, e eles se esvaziam. Eles, nesses trâmites de organização do Estado, e podem saber que essa ajuda lá aos municípios vai ser menos de 50% desses valores anunciados. Também aquela do Lula ter dito lá na Índia que não tinha conhecimento do Tribunal Internacional, né? Mas a juíza, sempre falando e mostrando aversão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e falando sempre ao Lula, em carta, mandando a ele, uma juíza que foi nomeada por ele. E 13 anos ela foi juíza desse Tribunal Internacional Penal, lá de Haia, que ele disse que era um tribunal de bagrezinhos, porque tem 123 países em que o Brasil é componente desse aí. E a juíza, a nomeada por ele, foi a Silvia Steiner. E ela mandou essa carta ao Lula, chamando sempre meu presidente, e com tanta aversão ao presidente Bolsonaro que não citava o nome dele em momento algum. E ela dizendo que foi nomeada por ele. Então como é que ele não sabia? Que inclusive mandou uma carta homenageando a ela quando ela esteve nesta corte, nomeada por ele. Então é muito estranho. E ela mandou uma carta dizendo que se o Putin vier ao Brasil lá em 2024, deve ser preso. Deve, não tem que ser. Deve ser, ainda disse, na condicional. O presidente Jair Bolsonaro também deu alta do hospital hoje após 2 cirurgias corretivas, ainda em decorrência daquela facada que ele levou quando candidato à presidência da República. O Neymar estreou hoje lá no Al Hilal e o seu time venceu em 6-1. Claro que foi com o Al Hayat, que é a equipe mais fraca, mas foi uma goleada e Neymar ficou no banco e entrou só no segundo tempo. Jorge Jesus achou melhor preservá-lo, mas foi realmente uma boa estreia do Brasil. O presidente Lula está lá em Cuba, mas ele já embarca logo após, na segunda-feira, para a Assembleia Geral da ONU lá nos Estados Unidos. Mas os gastos já estão programados. Serão gastos 7 milhões e 300 mil com um dos hotéis mais caros
de Nova York, o New York Palace, além de alugar carrões para sua comitiva, também sala de reuniões. Tudo isso do nosso erário público. Mas o presidente Bolsonaro, uma hora ele vai marcar a agenda aqui no Brasil, com certeza. Aguardem. Aí ele vai vir aqui ver os problemas que nós estamos tendo aqui no Brasil. Também o fenômeno El Niño deverá elevar o volume das chuvas no sul do Brasil nos próximos meses. Imaginem só que nós já estamos com as águas elevadas hoje. E por isso que a Prefeitura de Porto Alegre decretou situação de emergência por causa da chuva em excesso. Porque agora é que o estuário do Guaíba está recebendo essas águas de todos esses rios que são afluentes. Um estudo diz que 1 a cada 1.000 brasileiros não tem moradia. Também os testes de segurança das urnas eletrônicas começarão lá em novembro. O Ministério Público denunciou o ex-deputado Jean Willis por homofobia contra o governador Eduardo Leite. E a situação dele não é boa também lá no governo, uma vez que ele entrou em desavença lá com o Paulo Pimenta, chamando-o de mau caráter. E também com aquele outro esquerdista lá, eles não se entendem, mas é o novo governo, é o governo do amor e da paz, mas parece que não está sendo assim. O João de Deus foi condenado a mais de 118 anos de prisão por crimes sexuais. Aqui sobre as enchentes, já subiu para 48 o número de mortes causadas pelo ciclone. E ainda temos pessoas desaparecidas. Também um acordo isenta as vítimas das enchentes, aqui no nosso Rio Grande, das tarifas de água. No final de semana nós teremos tempo seco e temperaturas altas aqui no nosso Rio Grande do Sul. Santa Maria também terá um presídio feminino com cerca de 70 vagas para elas. Em Porto Alegre, a Justiça Federal determinou que o Hospital Cristo Redentor pague uma indenização a um paciente que presenciou um homicídio num quarto onde estava internado lá em 2014. Segundo o histórico, esse paciente estava internado por lesões graves no acidente de trânsito e do lado havia um paciente que um homem entrou e o executou. E ele teve muito tempo por tratamento psicológico em razão dessa situação e com isso agora essa condenação de indenização do Hospital Cristo Redentor. Também o acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia, vai receber plantio de mudas nesse sábado. Mas pelo que eu saiba, estava tudo inundado, mas vai receber plantio, segundo o noticiário. O Solidariedade também expulsou um dos advogados que defendeu os réus do 8 de janeiro, e o advogado Eri Valdir Catwinkels, que era afiliado ao partido, porque ele diz que ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal, e eles disseram que teve falas ofensivas e desrespeitosas ao Supremo e ultrapassou os limites da lei. Esses são os partidos que eles preferem expulsar um advogado, mas é tudo em temor ao que possa ser dito ao Supremo Tribunal Federal. Nesta visita do presidente Lula a Cuba, Cuba diz que não tem como pagar a dívida com o Brasil e pede flexibilidade. Parece que o companheiro não quer pagar essa dívida ao Brasil. Também uma
Falsa médica foi presa em flagrante pela Polícia Federal por tentar, com um diploma falso, ela queria se filiar ao Cremers. O ministro Cristiano Zanin defende o jornalismo, que o jornalismo é fundamental para a democracia, mas parece que esse não é o pensamento de todos os juízes do Supremo. Nós estamos vendo aí esses julgamentos que estão em pauta, né? O preço da carne bovina está quase em queda no Brasil. Filé mignon teve a maior redução, quase em queda. Eles não querem nem dizer índice, porque podem estar faltando com a verdade. Uma lei também define regras para vacinação em estabelecimentos privados em todo o país. A Justiça do Trabalho determina que a Uber contrate todos os motoristas que trabalham para a plataforma. O que vai acontecer? Desemprego. Isso aí já está sabido. Desemprego para os motoristas do Uber. O presidente Lula sancionou a lei que reajusta o salário dos servidores públicos federais. Não se iludam, aqui no Rio Grande do Sul, os funcionários públicos estaduais continuam com reajuste zero. Embora que o governador Eduardo Leite tenha dado reajuste aos seus CCs, secretários, a ele mesmo. Basta dizer que ele é o terceiro governador que mais ganha, com maior salário, em todo o país. Então, funcionários públicos estaduais, continua o governador Eduardo Leite, reajuste zero. A resposta estaria nos desfiles de 7 de setembro ou 20 de setembro, mas ele foi salvo por aquela trágica tragédia lá no alto do rio Taquari. Parece que a situação agora vai tomar uma atitude o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele quer colocar na Constituição a proibição do porte de drogas. Parece que haverá um choque com o Supremo, que tenta legislar, que é a função do nosso Senado Federal. A Organização Nobel anuncia o aumento no valor da premiação para quase 5 milhões. Quem for indicado ou ganhar o Nobel da Paz vai ganhar um bom dinheiro. Também o presidente Lula sancionou um auxílio aluguel para vítimas de violência doméstica. Um juiz, Eduardo Apio, ele aciona o Supremo para ser reconduzido ao comando da 13ª Vara Federal. Em Brasília, um homem de 36 anos foi preso por vender cocaína no estacionamento do Supremo Tribunal Federal. A Argentina passa a divulgar a inflação semanal e informa a desaceleração na primeira semana de setembro. Aquela ativista, a Greta Thunberg, ela será julgada novamente por suas ações climáticas, mas todo mundo é complacente com ela, né? O Santos anunciou a demissão do técnico Diego Aguirre após 5 jogos no comando da equipe. Que situação que se encontra o Santos. Segundo o noticiário, embora que eu não tenha notado, né? O preço da gasolina tem a 3ª semana de redução nos postos. Mas o diesel, que mantém a nossa economia, mantém alta. Isto é preocupante. Sérgio Moro rebate o relatório do Conselho Nacional de Justiça, que identificou parcialidade na operação. O Bruno De Luca, aquele ator da Globo, depois daquele atropelamento do seu amigo Kaique, ele diz que está assustado
com a falta de apoio dos amigos famosos. Bem, mas assim nós vamos encerrando o nosso preâmbulo. Vamos lá no Estúdio 1 e Estúdio 2, que os nossos amigos já estão conosco nessa sexta-feira. Aí sim, estaremos ao vivo com vocês. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos ao vivo, estava lutando com o sinal da internet, mas eu acredito, por causa do fundo, do início do programa ali, que quando se coloca um vídeo e de alta definição, fica pesado. Agora regularizou a situação. São experiências que eu não farei em outra oportunidade. A gente vai aprendendo, vai se precavendo, então coisas que vão acontecendo, nós vamos nos adaptando. Numa outra situação, com certeza não teremos toda essa dificuldade nos sinais como nós temos agora, embora esteja oscilando. E eu espero que a internet não nos traia, mas hoje houve uma melhora de sinal. Não é possível que sexta-feira o dia foi lindo, ensolarado, e agora, na hora da nossa live, o sinal queira nos trair. Não é possível, ainda mais que temos uma quantidade já relativa, boa de espectadores, embora que nós tenhamos muitas informações na nossa sinopse. Mas logo eu passo lá para o Estúdio 1. O Alexandre Marques vai tecer comentário numa outra live que ele é requisitado, e com certeza é um mérito que ele tem. Ele é aposentado já, ou já não milita mais na arbitragem, mas é da Federação Gaúcha de Futebol, e por isso que ele é requisitado para tecer comentários. Basta dizer que ele é o nosso expert na área do esporte. O João Batista também, muito obrigado por estar conosco, intercedeu hoje conosco, nessa sexta-feira, lá de Arujá, São Paulo. Muito obrigado por estar conosco. Hoje o número 1, Alessio Dal Soto, direto de Magistério, falando conosco. Mas antes que eu passe lá para o Estúdio 1, que a gente já teceu alguns comentários sobre a guerra na Ucrânia, que o pessoal questiona, as notícias são locais do Brasil e do mundo. O Pentágono diz que levará de 6 a 9 meses para treinar pilotos ucranianos
dos caças F-16. Então ainda vai levar um tempo para essa aí. Eu não sei se é o meu celular que está me distraindo aqui, mas não é possível, né? Eu passo lá e passo aqui e eu acredito que o sinal do meu celular é que está enganando, é ele que me dá esse toquezinho aqui no meu ouvido. E é por isso que às vezes uns transtornos que aconteça, eu penso que está acontecendo com vocês também, e às vezes me complica um pouco. Mas agora, logo nós estaremos regularizando a situação. Nós, como dizendo, hoje nós tivemos um problema num caça, foi ontem, num caça aqui na base aérea de Canoas. Ele aterrissou de peito, como eles dizem, né? Mas parece que houve um problema na elétrica ali, pela queda de um dos motores. Segundo foi dito, né? E a notícia que nós temos. Também os Estados Unidos estão brincando com fogo, porque as suas reservas de petróleo estão se reduzindo cada vez mais. Quem disse isso foi um especialista, em razão dos Estados Unidos ali estão causando sanções ali para a Rússia, que a Rússia é uma dos maiores fornecedores de petróleo do mundo. Então esse especialista está alertando eles. Mas vou dar uma passada agora que veio o Laurino no speech aí conosco, mas vamos ter que responder para os outros primeiro, que são aqueles que já entraram conosco na noite de hoje, né, dessa sexta-feira. Como eu havia dito para vocês, o número 1 hoje foi Alessio Dal Sotto. Ele é o esposo da dona Ildara, lá na praia de Magistério. Depois daquele casal 20, a Janei Lima, aquele casal que amanhã nós nos encontraremos lá na Grelhatos, uma vez que o seu esposo, o Henrique da Silva e Silva, ele é o capitão Henrique, nosso amigo lá da turma de formação de sargentos de Santa Maria da Boca do Monte, 1972. Então os dois já entraram, então foi o número 2 e o 3. Aí eu teci um comentário sobre o nível técnico do futebol gaúcho, que está bem abaixo dos outros estados, principalmente Rio e São Paulo. E ontem foi decepcionante a apresentação do Grêmio, embora que o Colorado, meu comentário poderia não ter muito valor, mas eu tenho que ser coerente, porque embora eu não me dedique muito ao profissional, bastante ao amador e ao varziano, mas eu tenho que reconhecer que realmente ontem o Grêmio foi esmagado pelo Bragantino, mas parece que os jogadores não tinham ânimo. Aí eu teci comentário, os dois que são tranquilamente os melhores jogadores que jogam com vontade, que é o Soares, que é um craque mundial indiscutível, o Kahneman, que embora que ele muitas vezes seja violento, mas ele não tem, ele joga com sangue, e nós temos que apreciar também esse jogador que tem vontade, além de qualidade tem que ter vontade. É o caso de outros jogadores que até abandonaram, o caso do Jean-Pierre, ex-Grêmio, que tinha muita qualidade, mas nada de vontade. Então é um exemplo que eu dou, sempre é bom exemplificar para que as pessoas vejam o nosso ponto de vista. Então ontem o Grêmio foi massacrado o tempo todo, só, embora que tivesse 3 oportunidades, mas até o Grando, que é um bom goleiro, ontem ele quase que deixou a desejar também, e a qualidade dele é indiscutível. Eu questionei sobre o tempo, a temperatura, e o Alessio assim, com certeza que aqui tá bom, mas o pior já passou. Foi difícil muito vento entre quarta e quinta. Ele está falando lá do litoral, na Praia de Magistério. Mas também da Praia de Magistério falou o nosso amigo, esse sim, Alberi Nascimento Cardoso, gremista ferrenho. O Alessio é colorado, claro, né? E ele assim, boa noite, amigo Severo. Essa semana foi muito ruim para mim. Fui secar vocês, que é o Inter, né? E me ferrei. Ontem o meu time, que é o Grêmio,
que é muito bipolar, perdeu mais um jogo que seria fundamental para disputar o título do Brasileirão. Realmente, estou dizendo, é isso que eu havia comentado antes de ler a tua intervenção, Alberi. É a leitura que eu fiz do jogo. O Grêmio poderia ir lá para as pontas, ficar lá na frente, bem próximo, quase que está difícil de ser pego, né? Mais o Botafogo, mas perdeu a oportunidade. Aí sim, outro gremista é o Jorge Antônio, aquele nosso amigo e emissário lá nos Guerreiros Martinica, lá de Viamão. E ele diz assim: boa noite a todos, as chuvas estão cancelando jogos da próxima rodada com possibilidade de não sair a rodada. Mas eu havia falado para ele, ele disputa lá pela Liga Viamonense de Futebol. Mas a Lívia, que também é em Viamão, ela confirmou os jogos de amanhã do Amador e o Varziano. Eles estão mudando de campo, estão conciliando e vai sair a jogada dos 50, 55 e 60. O 60, o 65, esse sim, esse já estava suspensa a rodada anteriormente. O Alexandre Marques, esse co-irmão de divulgação do Expresso Tavares, assim: boa noite, Severo. Vou entrar no ar para comentar a arbitragem do jogo da Série B entre o ABC e o Sport. E eu havia comentado que o Alexandre Marques foi árbitro por 10 anos da Federação Gaúcha de Futebol e ele é requisitado normalmente para comentar jogos do Brasileirão numa live que ele faz. Parabéns, um bom trabalho e boa sorte aí na tua missão do dia de hoje. Eu havia respondido ali, interagido, mas a nossa internet estava nos enganando e nos causando um transtorno, mas agora está tudo tudo normal. Espero que continue assim. Hoje também, 120 anos do Grêmio Porto Alegrense. E o presente foi aquela derrota para o Bragança Paulista, ou o Bragantino, no dia de ontem. Quem está dizendo é o nosso comentarista Alexandre Marques. O João Batista, sim, agora que nós estamos dando boa noite para ele. Antes nós estávamos ali ainda não estávamos no ar, mas estávamos acompanhando todos eles. Lá de Arujá, São Paulo, ele assim: e meus sentimentos pelo que aconteceu aí no Rio Grande do Sul. Chuvas e inundações de barragens rompidas, tudo precisa ser investigado. Existe algumas evidências que eles dizem que seriam algumas 3 barragens que teriam abertas com portas, mas outros já dizem que seriam fake news, que não haviam comportas e sim algumas aberturas que eles chamam tipo vertentes ali das barragens, mas tudo isso será investigado. Mas eles acusam o Alexandre Garcia, quem recebeu comunicações em forma de algumas pessoas, embora que ele seja oriundo da região e conheça tudo ali. Ele foi muito criticado, inclusive disseram, Procuradoria-Geral disse que ia investigá-lo com a possibilidade de fake news. Mas é assim, quando as pessoas dão uma notícia coerente, a imprensa marrom e a justiça também logo se manifesta. Mas tudo deve ser investigado, porque foi uma catástrofe muito grande e até agora nós tivemos um grande número, já subiu para 48 o número de mortes e ainda existem pessoas desaparecidas no alto, no Vale do Taquari. É lamentável. O Laurino Nispit, esse sim, ali de Nova Santa Rita, e ele diz assim: boa noite, amigo Severo, e todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Já dei aquele clique no sininho e um like também, mas hoje temos poucas pessoas dando like. Parece que o pessoal não está muito ligado nisso aí. Agora sim, aquele contador que nós sempre indicamos é o Almeida Contabilidade, ou seja, Alcides Almeida Correia. E ele assim: boa noite, amigo do Pauta Livre, estou enviando uma mensagem em homenagem à solidariedade do Brasil, do brasileiro na Serra. A generosidade é atributo de grandes almas. Quem Mário Sérgio
Cortella, filósofo brasileiro. Até vou repetir essa frase, que eu fui de uma maneira muito intercalada, e é bom que ela seja dita quase que a termos de poesia. A generosidade é atributo de grandes almas. Mário Sérgio Cortella é o nosso filósofo brasileiro. E o Alcides diz assim: e principalmente ao nosso povo gaúcho no acidente do ciclone. E também o povo catarinense, que o prefeito de Chapecó, foi mostrado nas redes sociais, mandou muitos caminhões de gêneros alimentícios, tudo que é de utilidade ali naquelas, em agradecimento, ele que liderou lá essa campanha, em agradecimento ao auxílio que os gaúchos deram aos catarinenses em catástrofes anteriores. É um prefeito que realmente tem liderança e merece o nosso respeito, prefeito de Chapecó. E se diga que ele é bolsonarista e é direitista, como a maioria dos estados aqui da região sul. O Lauri disse assim, ó: amigo Severo, domingo teremos jogo do Gauchão Estadual para o Esporte Clube Caju, categoria 50. Será às 15 horas contra o Esportivo e será lá no estádio da Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. É isso aí, como sabem, o nosso amigo Lauri Nunes Pitt, em versões anteriores dessa competição do Master do Gauchão, da Federação Gaúcha de Futebol, ele disputou lá pelo Rudi Bar de Bom Retiro do Sul, do nosso amigo Cacau. Mas hoje ele disputa pelo Caju, ali da sua região, em Nova Santa Rita mesmo. E ele diz assim, o Lauri ainda nos informando: também ali no domingo, dia 17, estarei na final do campeonato de esteio, às 10 horas, na categoria 50. O jogo será entre o Santa Teresa, que vai enfrentar ao América. Muito obrigado por sempre estar colaborando conosco, o Laurino Spitt. É muito bom que tu esteja conosco. Mas eu vou dar uma passada no Estúdio 1, e já que o nosso amigo entrou conosco aí, o Almeida, então vamos colocar ele, que é o nosso, que nós sempre fazemos propaganda, e agora, um tempo que ele não havia entrado, a sua propaganda também não estava no programa, mas agora sim vamos colocar. É o Almeida Contabilidade. Assistam e contratem esse homem. Agora você que também que tem MEI, que vai precisar de um contador com a nova legislação. Amigos, nós temos uma indicação para vocês. Todas as pessoas físicas ou jurídicas precisam ter um contador. E nós temos uma indicação. É o Almeida Contabilidade. Ele presta assessoria contábil, assessoria tributária, escrita fiscal, também departamento de pessoal, abertura e fechamento de empresas, e funciona de segundas às sextas-feiras, pela parte da manhã, das 9 às 12 horas, já na parte da tarde, das 13h30 às 18 horas. Aonde fica? Ali na rua Manuel José Lopes Fernandes, é o número 118, é no bairro Aparício Borges, em Porto Alegre. Um ponto de referência fica próximo à APM, Academia da Polícia Militar, ou também ali a Associação dos Cabos e Soldados da Brigada Militar. O local ali também é conhecido como a Volta da Cobra. Se você ainda não fez contato, faça contato. Existe uma primeira consultoria gratuita e por telefone. Esses contatos podem ser pelo telefone, também o WhatsApp, pelo DDD 51, pelo 999 65 7380, também pelo 993 45 81 77, telefone fixo 51, também pelo 211 288 82. E ainda tratamos também de precatória, empresas MEI, tudo isso para o seu bom atendimento.
Também o contato será diretamente com o Almeida, que lhe dará essa consultoria e aquele atendimento que é normal do seu escritório. Eis a nossa indicação, é Almeida Contabilidade. A todo momento nós precisaremos e precisamos de um contador. Eis aí a nossa indicação. Retornamos, agora sim, quase ao término do programa, estamos retornando. E já vamos logo lá ao Estúdio 1. Aqui agora sim estamos no Estúdio 1 e o Laurino Spitz assim, ó. E completando as informações de esportes, no domingo, dia 17, às 10 horas, haverá também um jogo amistoso, que será na cidade de Gravataí, aqui na nossa cidade, dos estúdios da Rádio e TV Impacto Web. Será na categoria 50 anos, entre o Amizade Futebol Clube, que é lá de Nova Santa Rita, que enfrentará ao Vila Branca. Muito obrigado, Lauri, pela informação. Esteja sempre conosco. Agora sim retorno aqui ao Estúdio 2 para ler um pouco da nossa sinopse. Se houver possibilidade, se não houver possibilidade, fica em segundo plano. Nós esperamos que vocês interajam conosco. Também uma notícia que para mim eu não acho muito boa. Eu acredito para muitos dos senhores também não é, né? Que o presidente Lula, ele sinaliza a possibilidade de indicar o atual ministro da Justiça e da Segurança, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal. Como sabe, essa indicação deverá acontecer lá em outubro, com a aposentadoria da presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula também está em Cuba e, ao retornar, já vai a Nova York. E falando de Nova York, que nós temos dados aqui que são bem preocupantes. O presidente Lula já preparou e já vai fazer o depósito desses valores lá na segunda-feira. Já estão contratados e os gastos ao erário público serão de 7,3 milhões em hospedagem num dos hotéis mais luxuosos de Nova York, o Hotel New York Palace. Também já foram alugadas salas para reuniões e carrões para a comitiva. O que acontece? Nós é que temos que arcar com esses custos. São as viagens do presidente Lula, mas logo ele deverá agendar para estar aqui conosco no Brasil. Estamos aguardando. No futebol, aquele jogo Corinthians e Grêmio será só lá na segunda-feira, 21 horas. Esperamos que a situação dos dois times não é boa. Esperamos que o Grêmio se reabilite nessa partida. O Jornal da Globo colocou desta forma assim, ó. Jornal O Globo. Tentaram assaltar a casa do ministro Fernando Haddad, em São Paulo. Só que botaram criminosos e não suspeitos. Por quê? Fernando Haddad é da esquerda, é do governo. Daí tudo que fizeram contra eles já é criminoso. Não é suspeito, como seria o normal dos jornalistas dizerem, ou qualquer pessoa, ou nós até prova em contrário, as pessoas são suspeitas, uma vez que eles não ficou na tentativa e nem foram pegos, mas já são considerados criminosos. É a nova versão dessa nossa imprensa, né? O Senado também, Rodrigo Pacheco contestando alguma coisa que está acontecendo também no Supremo, que tenta legislar, que a função é do nosso Senado, né? Então ele vai analisar a PEC que descriminaliza o porte de drogas. Se aprovar em contrário, já está quase que dado aí que poderá descriminalizar a droga lá no Supremo. O score já está bem vantajado para essa aprovação, mas o Senado vai se aligeirar e talvez não permita que isso seja possível,
como toda a sociedade ordeira, acha que é o cúmulo descriminalizar a posse a posse da droga, né? Também o candidato à presidência argentina, o Javier Milei, as eleições acontecerão lá em outubro, no dia 22 de outubro, e ele já venceu as primárias, né? Mas o presidente Lula, dizendo que não teria contato com ele, mas ele já disse que não teria nada a falar nem com o presidente Lula e nem com o Boric, que é do Chile, como vocês sabem, são governos de esquerda. Se eles vencerem, ou vai ser um distanciamento aqui do Brasil, embora que eles estejam, se a Argentina esteja numa situação deplorável na sua economia, mas talvez um presidente da direita consiga ajudar aquele povo lá que são nossos co-irmãos, e uma inimizade não é bom para ninguém, principalmente que se avizinham conosco, né? Hoje também eu tenho que parabenizar a sogra da minha filha, que é a Margarete Monteiro. Está de aniversário no dia de hoje. Parabéns, Margarete! E no dia de ontem estava o meu irmão, o Cid Cambota, para quem conhece, reside em Montenegro, foi atleta de futebol há muito tempo, sargento da brigada, aposentado. E o Sidney Neves Gonçalves é um dos meus irmãos, ele estava de aniversário ontem, lá em Montenegro. Parabéns, Cid, por estar pelo teu aniversário no dia de ontem. O ministro Toffoli, vou tomar uma aguinha para hidratar a garganta. Ainda faltam 51 minutos para o término da nossa live, mas é bom dar uma hidratada na garganta para que consigamos manter esse tempo aí tranquilamente, sem qualquer na garganta. E estamos sem patrocínio, sem logo, e o que importa é a ação, hidratar a garganta aqui do âncora do programa, que nem diz o meu irmão, o Coronel Severo. O ministro Toffoli, ele está sendo criticado por aquela anulação dos acordos de leniência com a Odebrecht. Mas, segundo disseram, talvez ele não tivesse informações que foram sonegadas pelo ministro da Justiça e da Segurança. Mas são problemas que estão acontecendo, nós vamos deixar para dissertar mais adiante os fatos no desenrolar. Ontem também, no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos réus de 8 de janeiro, houve uma discussão calorada entre os ministros André Mendonça, que eles dizem que é o ministro do presidente Bolsonaro, porque foi indicado por ele, e o todo-poderoso ministro Alexandre de Moraes. Inclusive o Alexandre incutiu algumas coisas ali que ele disse: não coloque palavras na minha boca. Lá no julgamento, mas com esses julgamentos dessa forma, com discussões dos juízes, ali quem perde são os julgados, que são as pessoas que são acusadas de terem participado daqueles atos do 8 de janeiro. O ministro da Justiça e Segurança, o Flávio Dino, concorda de que o Brasil deva sair do Tribunal Penal Internacional. Isso aí também já foi um pensamento já exposto pelo presidente Lula. Então eles têm pensamentos iguais quanto a essa saída do Brasil. Ontem também o advogado do réu Sebastião Coelho da Silva, disse aos ministros do Supremo: vocês são pessoas mais odiadas do Brasil, o que eles não gostaram nem um pouquinho. Inclusive houve uma contestação da presidente, não gostou nada dessa acusação do advogado. Também aquela juíza indicada pelo Lula ao Tribunal Internacional Penal, Silvia Steiner, ela esteve 13 anos diante daquele tribunal e ela foi indicada pelo Lula na época, inclusive recebeu uma carta
parabenizando. E ela disse e reafirmou que caso o Putin venha ao Brasil, ele deverá ser preso, uma vez que ele foi condenado por aquele tribunal. É aquele que o presidente Lula disse que não sabia da existência, e que seria um tribunal de bagrezinhos. Ele tem simplesmente 123 países que fazem parte desse tribunal e se reúne sempre em Haia. E a indicação da juíza, essa aí, que foi indicada pelo Lula, e sempre falando com o texto na resposta, meu presidente, que é o presidente Lula, e mostrando uma aversão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas ela deu a real, o que deve acontecer. Não quer dizer que aconteça, deve. Ela diz desta forma. O governador gaúcho, Eduardo Leite, também, ele ainda não projetou quanto deverá ser gasto com a reconstrução das cidades gaúchas destruídas lá naquela catástrofe das inundações. Também o Partido Solidariedade, ele expulsou o advogado que, a alegação foi essa, que confundiu o príncipe, que foi um texto que ele falou na atuação como defensor, com o Pequeno Príncipe. E ele usou palavras ofensivas e desrespeitosas ao Supremo Tribunal Federal. Segundo eles, ele ultrapassou os limites da lei. É os partidos que acham muito melhor expulsar um componente do que entrar em atrito com o Supremo Tribunal Federal. Muitas pessoas não concordam com o que está acontecendo, mas têm um medo terrível de contestar ao Supremo. É isso aí. O presidente Jair Bolsonaro, após 2 intervenções ainda corretivas da facada que ele levou quando candidato, deixou hoje o hospital. Ainda vai ter tem que bastante cuidado na recuperação, mas foi bem satisfatória, e ele vai lá para o Palácio dos Bandeirantes, ficar lá domiciliado a convite do ex-ministro dele, né? E agora governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Também um fato muito lamentável e triste aconteceu hoje, lá na Bahia, na Operação Frauda da Polícia Federal contra uma facção criminosa e milicianos daquele local. Mas tem que lembrar sempre que a insegurança lá é muito grande desde o governador anterior. Do governador anterior, que era o Rui Costa, de esquerda. E o Estado continua sendo de esquerda. Fica muito perigoso trabalhar, principalmente como policial. E agora o Rui Costa, hoje, chefe da Casa Civil do governo Lula, né? Então a operação resultou nesse policial federal morto e mais 4 marginais ou criminosos mortos. Só que a imprensa marrom noticiou da seguinte forma, inclusive está aí a minha crítica. Morreu um policial federal e 4 homens. Por que não disseram criminosos? Se reagiram e foram mortos pela polícia, são criminosos, mas o policial federal é um homem em prol da lei, é um homem ordeiro, então aí eles são homens e nem suspeitos são citados. É a nossa velha imprensa marrom. É triste, é lamentável, mas é a realidade dos dias de hoje. Quase ao término da nossa live, mas agora também foi noticiado que o ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, mantém a decisão que implica Moro em desvios na Lava Jato. Eles são irredutíveis, né? Então já viu. A FAB também cerca um avião, força o pouso em plantação de soja e acha uma carga de 15 milhões
em cocaína. Essas são uma das notícias que nós tivemos no programa de hoje. Tivemos algum problema na transmissão no início, mas depois se regularizou. Mas com isso, hoje, sexta-feira, e nós temos que desejar a vocês um bom final de semana. E lembrando que lá, na segunda-feira, aí sim, dia 18, nós estaremos aqui. E eu espero que daí sim já estarão sanados todos os nossos problemas. Então fiquem com Deus. O Pauta Livre que se despede. Tivemos um público pequeno hoje, mas na sexta-feira sempre é assim. Não esmorecemos em hipótese alguma. Vocês que estiveram conosco, ficamos agradecidos. Mas lá na segunda eu espero que o nosso público seja bem maior, até para que nós dissertemos mais no programa. Mas assim é o Pauta Livre. O importante é estar conversando com você, mas também divulgar algumas das notícias do dia que interferem muito no nosso dia a dia. O nosso muito obrigado, um bom dia, uma boa noite, um bom fim de semana. Fiquem com Deus e o nosso encontro segunda, não esqueça, hein? 21 horas, lá no 18. Aguardo vocês.